Vamos falar hoje sobre a extrema necessidade de evangelizar. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou para Filipe, dizendo: dispõe-te, vai-te para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E este se acha no deserto. E ele se levantou e foi. Que palavra tremenda, meus irmãos. A obediência de Filipe. Por que é que o anjo não pregou a palavra de Deus ao eunuco? Porque foi ordenado aos homens que pregassem a palavra. Não foi ordenado aos anjos. Os anjos atentaram para pregar. Mas foi ordenado aos homens pregar a palavra. Filipe vem de um grande avivamento. No capítulo 8, Filipe tinha pregado para os samaritanos. As pessoas viam e ouviam o que Filipe dizia, os milagres, pessoas endemoniadas eram curadas. Filipe tinha pregado para os gentios, mas agora Filipe é levado para pregar apenas para uma pessoa. É muito bom, é maravilhoso pregar para as multidões, para uma igreja avivada. Mas é necessário também pregar de forma individual, para aquelas pessoas que Deus nos impulsiona para pregarmos. E na passagem de Filipe e eunuco, eu aprendo algumas verdades. Em primeiro lugar, eu vejo que é preciso saber que uma vida vale mais do que o investimento do mundo. Filipe sai de um grande avivamento de Samaria, vai para o deserto. Um homem chamado Mário Neves diz acertadamente que quando um homem se interessa por Deus, logo descobre que Deus também se interessa por ele. Porque o eunuco estava lendo as Escrituras. Deus providenciou um intérprete. Deus tira Filipe da multidão de Samaria e envia Filipe para evangelizar apenas uma pessoa. E aonde? No deserto. Para Deus, uma vida vale mais do que todo investimento do mundo. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Aquele etíope foi missionário na sua pátria. Foi o primeiro africano a ser salvo, a ser enviado como embaixador de Cristo. Por isso que ele tinha que ser batizado, por isso que ele tinha que tirar as dúvidas dele, como Filipe tirou. De quem o profeta está falando? De si mesmo? Ou fala de outro homem? E Filipe disse: é de outro. E o nome dele é Jesus. John Stott fala que Candace, esse homem eunuco, um etíope, um homem, um tesoureiro. Mas Candace não era um nome pessoal, e sim um título dinástico da rainha mãe, que exercia certas funções em nome do rei. Esse oficial era uma espécie de tesoureiro, era o ministro das finanças da rainha de Candace, mas precisava de salvação, precisava de Jesus, estava cheio de dúvidas, lindo a palavra de Deus, mas cheio de dúvidas. Em segundo lugar, eu vejo que é preciso, muitas vezes é preciso ir lá fora, onde os pecadores estão, para levá-los a Jesus Cristo. Filipe foi um homem que obedeceu atentamente à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus disse: aproxima-te do carro.
Se aproxima, Filipe. E Filipe se aproximou do carro. Foi obediente à voz do Espírito Santo para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Obediente. Se aproxima do carro, Filipe. Lá fora, nos lugares públicos, é preciso pregar o Evangelho. Se aproximar desse carro significa uma ação fora da igreja, uma ação fora do santuário, lá fora onde está o movimento, nas estradas, lá fora nos lugares públicos. Trata-se de colocar o Evangelho sobre as rodas. Em prática, ligando-se o sistema de transporte, tinha que colocar o Evangelho em velocidade, tecnologia moderna, na imprensa, com folhetos, rolos, bobinas, vídeos, projetores cinematográficos. Vamos colocar velocidade no Evangelho. No YouTube, nas redes sociais, no Facebook, no TikTok. Pessoas que dançam, põem dancinha, põem piadas, mas não tem coragem de colocar uma reflexão da palavra de Deus. Um certo missionário chamado Hudson Taylor começou seu ministério em 1857 em Ningbo, na China, e levou a Cristo o Sr. Nai. E um certo dia, o Sr. Nai perguntou a Hudson Taylor: há quanto tempo vocês conhecem o Evangelho na Inglaterra? E Hudson Taylor respondeu: há muitos anos. E com profundo sentimento: Ningbo, Redarguil, meu pai morreu sem conhecer o Evangelho. Por que vocês não vieram antes? Olha só que palavra forte no coração desse missionário. Por que vocês não vieram logo? Por quê? Porque não se aproximaram da carruagem? Por que não deram um jeito de ensinar as Escrituras? Por que não tiraram a dúvida daqueles que têm dúvida do céu e do inferno, da morte e da vida, de Cristo e de Satanás? Por quê? Em terceiro lugar, vemos que é preciso explicar as Escrituras e levar as pessoas a Cristo. O evangelista é um mestre. A palavra de Deus ela precisa ser lida, explicada, aplicada também. Hoje vemos muitos pregadores substituindo a exposição das Escrituras por experiências, por testemunhos. Não que não edifica, edifica, mas a palavra de Deus está em primeiro lugar. As pessoas estão falando de um evangelho empirista, experiências que voaram, que viram anjo, que viram taça, que viram não sei o quê. Mas devemos pregar o evangelho, devemos apresentar a Cristo. Vemos muitos pregadores falando sobre os feitos poderosos, do que falar de um Cristo crucificado, morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Em quarto lugar, eu vejo que é preciso receber as pessoas que creem em Cristo pelo batismo. O eunuco perguntou a Filipe: o que é que me impede de ser batizado? E Filipe podia ter respondido com uma longa preleção teológica sobre o que a lei dizia sobre os eunucos, sobre um certo tempo de discipulado mas não. Ele podia ter dito que a liderança hebraica da igreja não autorizava o batismo dos gentios, mas ele não fez isso, não. Filipe batiza o eunuco. O batismo não é um batismo precipitado.
precipitado. Não, o batismo não foi demorado. Não batizam inconverso, nem o dia, nem adia o batismo. Não. A única condição exigida para o batismo aqui foi: você crê que Jesus é o Cristo? Você crê de todo o coração? Só isso. Não precisava passar um ano sentado no banco. Não precisava passar um ano sem faltar um culto. Não precisava passar um ano sem discipulado, não. A pergunta foi: você crê que Jesus é o Cristo? Ele disse: eu creio. Eu creio de todo o coração que Jesus é o Cristo. Oh, glória a Deus! Hoje é tanta coisa, tanta dificuldade, tanto fardo que as pessoas colocam onde nem eles mesmos carregam, nem movem com o dedo e colocam nos ombros das pessoas. John Stott disse que a água era um sinal visível da purificação do pecado e do batismo do Espírito Santo. Na Didache, que era um documento cristão, olha só isso, na Didache, um documento cristão que foi escrito entre os anos 70 e os anos 120, dizia algo interessante acerca do batismo. Se não tiver água corrente, batiza com outra água. Se não puder fazer isso com água fria, batize com água quente. Se você não tiver nem água fria e nem água quente, derrame água sobre a cabeça 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Olha só o que é que diz nesse documento, meu amado. Oh, glória a Deus. E em quinto lugar, quantas pessoas estão deixando de ser batizadas? Ah, porque não tem água. É porque não é no Rio de Jerusalém. É porque não é no Rio Limpo. Ah, meu amado, que nós possamos aprender isso aqui. Se não tiver água corrente, batiza com outra água. Se não tiver água fria, batiza com água quente. Se não tiver os dois, derrame água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está batizado em nome de Jesus. Oh, glória! Em quinto lugar, é preciso, olha só, aleluias, oh, glórias! Em quinto lugar, é preciso estar sempre aberto à nova direção do Espírito Santo. Em Atos 8, 39 e 40, a tradição diz que este eunuco voltou para sua terra e evangelizou toda a Etiópia. Aquele que saiu do deserto, cheio de alegria, de ter entendido as Escrituras, de ter sido batizado, não podia guardar para si mesmo essa alegria. Ele saiu contagiando a Etiópia. Quanto a Filipe, foi dirigido pelo Espírito para novos horizontes, para Azoto. Filipe podia pensar: agora eu serei um evangelista do deserto, da estrada. Ele não engressou o método, mas se abriu para uma nova agenda do Espírito Santo. Coisa boa é andar debaixo da nuvem, debaixo da direção do Espírito Santo. 20 anos depois, encontramos Filipe vivendo em Cesareia e ainda servindo a Deus como um evangelista. Em Atos capítulo 21, versículo de número 8. O método da igreja não era apenas levar as pessoas ao templo para evangelizá-la, não, mas ir lá fora ganhar os pecadores aonde eles estão, aonde eles estiverem. O método missionário é ir além das fronteiras. Temos de ser luz nas nações, investir tempo, dinheiro, investir a nossa vida na obra de Deus. Se gasta mais dinheiro com fast food do que com missões. Esta é a verdade. Dados missionários falam isso.
O missionário escocês Alexander Duff, depois de investir longos anos da sua vida no evangelismo na Índia, voltou para a Escócia, sua pátria, para cuidar da saúde e despertar novos obreiros. Uma seleta assembleia de jovens pregou um sermão com senso de urgência e fez um apelo veemente aos jovens que se levantassem como missionários. E nenhum moço atendeu. O missionário escocês Alexander Duff ficou tão abatido que teve uma parada cardíaca no púlpito. Correram com ele até uma sala, massagearam o seu peito e até trazê-lo de volta ao pleno vigor. Ao recobrar suas forças, Alexander Duff, o missionário da Índia que estava na Escócia palestrando para esses jovens, com a voz embargada pela emoção, dirigiu-se aos jovens novamente e disse: se a rainha da Escócia convocasse vocês para irem em qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, vocês iriam com orgulho? O Rei dos Reis, aquele que deu sua vida por vós, vos convoca para atender de seu chamado e vocês não querem ir? E ele continua: pois eu irei, já velho e doente. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens do rio Ganges. E os indianos saberão que alguém os amou e se dispôs a levar-lhe as boas novas do Evangelho. Foi o que esse missionário falou. No momento que ele falou isso, dezenas de jovens, tocados pela palavra de Deus, se levantaram e atenderam ao chamado de Deus. Foram para a Índia como missionários. Que coisa linda! A palavra do Senhor é o chamado do Senhor. Glórias a Deus. As pessoas eram diferentes em raça, em posição social, em religião. Os samaritanos formavam uma raça mais composta de cidadãos comuns que reverenciavam Moisés, mas os samaritanos rejeitavam os profetas. Tinham sido iludidos por Simão, um mágico. Mas apesar da diferença, Filipe apresentou aos samaritanos e a Filipe o mesmo Cristo, a mesma mensagem do Evangelho para a glória do Senhor Jesus. E o resultado foi o mesmo: conversão para a glória de Deus. Que nós possamos guardar esta palavra e que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Que possamos levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Que possamos estudar as Escrituras para explicar as Escrituras àqueles que têm dúvida acerca da salvação, acerca de Cristo, acerca da Bíblia Sagrada. A verdade é essa. Que Deus nos abençoe. Compartilhe esta mensagem em nome de Jesus com a tua família, com teus amigos de escola, de faculdade, e que o nome de Cristo venha a ser glorificado. E se desperta para ir para o deserto. Muitas vezes eu prego nas igrejas com alguns ouvintes. Às vezes a igreja está cheia, mas às vezes o Senhor me diz assim: vai para o YouTube, vai dar uma palavra. Eu digo: Senhor, não tem ninguém ouvindo. Senhor, eu vou pregar para quem? Ninguém me ouve, Senhor. Tem igrejas grandes, tem muitos pregadores. E eu louvo a Deus por isso. E aqui estou pregando, só eu dentro dessa casa, no deserto. Sei lá o que é que Deus pode fazer através dessa palavra. Deus é quem sabe.
mas estou atendendo a voz do Espírito Santo. Vai, prega, anuncia, a tempo, a fora de tempo. Não pergunte, não hesite, não, só vai. E aqui eu estou indo e pregando, e que o nome de Cristo venha a ser glorificado. E se Deus te colocar aí para ouvir a mensagem, que Deus seja louvado na sua vida. Amém.